Bom dia, bom dia. Gente, desculpa o atraso, ontem teve bastante chuva por aqui. Como eu moro em roça, quando tem muita chuva, a luz vai e volta. Então, por isso que eu estou atrasada. Para ajudar, o sinal não está bom, então vocês vão ter que ter muita paciência comigo. Bom, vamos logo aos recados. Primeiro, se me vê olhando para baixo, é porque eu estou lendo as minhas anotações. Vou deixar as perguntas por último. Seja muito bem-vinda quem entrar. Vou deixar gravada esta live. E a gente vai falar hoje, o tema é sobre o fim último do homem. É um tema muito legal, eu sempre gostei muito de coisa assim. Normalmente são assuntos que pelo menos, eu chego muito mais próximo de Deus, assim, porque você vai vendo ponto a ponto, e aí você vai vendo as maravilhas que ele fez, e acho que é isso. Se eu esquecer alguma coisa, vocês podem comentar, ou agora, na live, pra gente ir falando, ou vocês podem comentar e depois eu faço outra. Eu usei o catecismo de São Tomás de Aquino, o catecismo de São Pio X e a Fé Explicada, tá? Então, se vocês quiserem pegar essas referências, podem pegar. Eu vou começar e aí vocês fiquem à vontade aí pra comentar. O sinal tá muito ruim, então talvez eu vou ter que ir falando um pouquinho. Desculpa, gente. Então eu vou ter que ir falando um pouquinho e aí vou ter que ir dando umas pausas por causa do sinal, tá? Peguem seus cafés. Bom, a primeira coisa de tudo, antes da gente dar início, né, ao assunto, eu preciso abordar uma coisa antes, né, para ficar um pouco claro qual é o fim último do homem, né, que é crer em Deus. Eu não tenho como entrar nesse assunto sobre o nosso fim último sem a gente ter muito claro a nossa crença em Deus. Ah, casinha. Ah, não, é a Marta. Nossa, Marta, que legal você tá aqui. Se eu não creio em Deus, não tenho por que eu saber do fim último do homem. Então, a gente vai falar um pouco, antes de tudo, a gente vai falar sobre a nossa crença em Deus, né? E só esse assunto obviamente, daria uma live inteira, né? Mas não, eu vou me limitar o suficiente para entrar no assunto fim último do homem, tá? Então, dentre todas as coisas, né, que um fiel acredita, eu estou falando aqui do fiel, né? Então, entre todas as coisas que um fiel acredita, uma só coisa existe em comum entre todos nós, né? É que todas as coisas que existem, materiais e espirituais, são feitas por Deus, são governadas e feitas e providenciadas por Deus. Então, qualquer fiel sempre vai acreditar nisso. Logo, se a gente já sabe disso, né? Se a gente tem essa certeza, se a gente crer em Deus, isso é o primeiro artigo do credo. Então, se a gente crê em Deus, a gente sabe, então, que Deus fez céu e terra. Ele fez tudo. Então, ele me fez, ele fez você. E é muito legal, quando a gente tem a frequência na missa, né? Assim, frequentemente a gente escuta o padre falando, né? Que Deus, até o fio de cabelo, ele pensou na gente, assim. Isso, só isso, já mostra o tamanho do amor de Deus por nós, tá? Já vou chegar lá no tema da live, mas a gente precisa ter muita ciência de tudo isso que eu tô falando pra chegar no tema da live. Então, Santo Tomás, né, ele fala, né, ele ensina no catecismo dele, Santo Tomás de Aquino, ele ensina no catecismo dele que o Criador, ele sempre vai ser superior à criatura. Então, vamos falar de uma coisa simples, básica, mas só para vocês entenderem a superioridade de Deus, né? Vou dar 2 exemplos. Então, o primeiro exemplo, eu tive um filho. Eu sou superior à minha filha, aos meus filhos, porque eu educo eles, eu ensino eles. Eu preciso levar eles de volta ao céu. Então, eu sempre vou ser superior a eles. Não em dignidade. Dignidade, somos iguais. Mas eu falo que eu sou superior a ele, né? Se eu tô fazendo um bolo, o bolo não é superior a mim. Eu sou superior ao bolo. Por que eu tô falando isso? Santo Tomás ensina que nunca a criatura será superior
ao Criador. Então aí a gente já se depara com o primeiro porém, né? Então Deus, ele é superior à criatura. Então ele é superior a tudo que existe, porque se ele criou tudo, ele é superior a absolutamente tudo o que existe, material e espiritual, tá? Ele é superior a tudo. E aí ele explica, né, que saber disso nos leva à ação de graças. Por quê? Né? Porque a gente sabe que se eu tô viva é porque Deus governa e proporciona isso. Se eu tenho filhos, eu dou graças porque eu sei que Deus me permitiu e me deu isso, né? Tudo, se a gente olhar em volta a tudo, Deus proporciona e governa isso. Então, isso me leva a ter ação de graças, né? E aí, a gente acaba tendo, né, o anseio e somos levados a tudo que é material, a gente agradece a Deus. E é aqui que começa, né, o nosso assunto da live. É exatamente aqui que vai começar o assunto da live. Então, assim, se a gente sabe que Deus criou a gente, vai ficar aquela pergunta, né? Pra que fomos criados, então? Se Deus é superior, se Deus quis, por que a gente foi criado, né? Gente, um minutinho pra eu tomar um café. Foi pauleira desde ontem por causa dessa falta de luz. Então, desculpa, a primeira pergunta é, a gente foi um acidente biológico? Porque assim, a gente pega as teorias, né, de criação do mundo, todas essas coisas, existem várias teorias, várias. E aí sempre vem, né, tipo assim, a gente foi um acidente biológico, ou seja, tipo assim, veio um meteoro, caiu, e aí com esse meteoro que caiu aqui no mundo, surgiu o dinossauro, surgiu o humano. E aí tem um livro do C.S. Lewis, se eu não me engano... Eu acho que é no Cristianismo Puro e Simples. Depois me cobrem que eu tento lembrar se é nele ou se é Como Ser Cristão. Eu sei que é um desses dois. Agora eu não lembro. Mas ele fala, ele ironiza, né, no livro, ele brinca, ele fala assim, nossa, se foi um acidente, se foi um meteoro, esse meteoro ele é muito inteligente, né? Porque assim, tudo se encaixa, né? Então, assim, a mulher para ter filho, ela precisa do homem, que para alimentar ela precisa do alface e ela precisa da vaca. Então, tipo assim, foi alguém muito inteligente, foi um meteoro muito inteligente que criou o mundo, né? Tipo assim, se foi um acidente biológico, foi um acidente muito inteligente, assim, porque tudo se encaixa, tudo se encaixa. Então, vamos pensar na geração de um filho, por exemplo. Nossa, gente, tipo assim, vocês têm noção que é um filho sendo gerado na mulher, assim, só a mulher, né, entende, assim, porque... Depende de cada semana da mulher, depende de cada vitamina, e aí cada coisa que a mulher faz, ou o corpo da mulher, o corpo inteiro se encolhe pra caber aquele bebezinho lá dentro. Então, assim, tipo assim, foi alguém muito inteligente, assim, né? Tipo assim, se foi um acidente biológico, é um acidente, assim, muito fenomenal, né? Pra acontecer a vida, pra acontecer o universo, né? Então, aí até C.S. Lewis fala, né? Só aí a gente já prova a existência de Deus e já entende que ele é superior a tudo, né? Mas não, né? Então, começamos pelo fato, né, que o criado, ele precisa de uma ação. Então, assim, tudo que é criado precisa de uma ação. Tudo que é criado. Como assim, Karina, tudo que é criado? Aqui a gente já prova que não foi um acidente biológico, que não foi algo sem querer, assim, sabe? Tipo assim, não foi um meteoro que caiu na Terra, né? A gente prova que foi algo intencional. Então, assim, se eu preciso... Hoje, obviamente, né, a gente tem isqueiro, todas as coisas, mas assim, vamos pensar assim, eu preciso de fogo, o que eu faço? Eu vou lá, eu pego 2 palitinhos e esfrego no outro até pegar fogo. Ah, Karina, mas você não vive mais na época das cavernas. Tá bom, mesmo assim eu preciso de algo intencional pra colocar esse fogo. Eu preciso ir lá no forno e girar o negocinho com eletricidade para que haja fogo. Ah, não, vou colocar fogo na churrasqueira, o que eu preciso? Eu preciso do carvão, preciso de alguém que vai lá e taca fogo lá. Ou seja, eu preciso tudo, qualquer resultado, eu preciso de uma ação, qualquer. Vamos falar do corpo. Eu preciso emagrecer, eu preciso correr. Eu preciso dessa ação para emagrecer. Qual mais? Deixa eu ver, que mais? Bom, a gente precisa dessa ação para que a gente consiga do resultado. Então, logo, teve alguém... Vamos falar de alguém por enquanto, tá? Então, teve alguém que foi lá e criou esse mundo. Criou nós, os homens. E foi com uma ação intencional. Não foi uma ação... Não foi um acidente biológico que criou a gente, né? E
preciso de um vaso de flores. Eu quero um vaso de flores, tá? Eu vou fazer esse vaso de flores. Eu preciso do barro e eu preciso mexer lá nesse barro para que esse vaso de flores saia, né? Então, para que houvesse, né, o céu, a terra, os peixes, precisou de uma ação. E precisou de uma ação intencional. E aí, alguém queria aquilo, assim, e aí a gente precisa ver assim, né? Ele, assim, se você olhar assim hoje, tipo assim, eu olho pro meu quintal, né? E aí do meu quintal dá pra ver, porque eu moro na roça hoje, né? Então eu não vejo prédio. Então eu vejo, assim, aí chega assim no pôr do sol, assim, você fica assim, meu, tipo assim, um contraste muito lindo. Parece que eu tô num quadro, porque assim, é o mato, né? É a floresta, aí você pega assim o sol, você pega as aves. É um negócio muito belo, assim, é uma beleza, assim, que chega até a constranger a gente, assim, é muito bonito. É um negócio, assim, muito grandioso e bonito, né? Então, não foi só alguém que fez de forma intencional, ele fez com amor, porque assim, uma pessoa que não ama o que tá fazendo, não vai fazer algo bonito. A gente mesmo, né, a gente vai lá, a gente quer fazer alguma coisa no trabalho, a gente quer fazer alguma coisa em casa, né, a gente vê que não saiu legal, a gente faz de novo, né, a gente, que é todo imperfeito, a gente quer fazer de novo. Então, a gente tem amor, quando a gente vai lá, a gente faz com amor. Então, aqui já também mostra um pouco lá da bondade e do amor de Deus, né. E aí, ele coloca aqui, né? É aqui que Deus entra, né? Então, assim, a palavra de Deus, como eu falei, tudo precisa de ação. A palavra de Deus foi ação. Então, a gente pega em Gênesis, eu vou até abrir aqui, eu trouxe a Bíblia para ler alguns trechos para vocês. Então, a gente pega Gênesis, deixa eu abrir aqui para vocês, e ele vai falando, então, vai sendo a ação da criação. É a palavra. E depois, não vai ficar para essa live, depois a gente vai descobrir que a ação é muito mais. A palavra de Deus é muito mais que isso, né? Obviamente. E aí, eu vou até dar um spoiler pra vocês, né? Então, ele coloca assim, façamos. Ele nunca fala faça, façamos. Tem um pequeno spoiler. Cristo estava desde o início. Cristo e o Espírito Santo estavam desde o início lá, né? A gente nunca se dá conta disso, né? Então, ele coloca, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha o tamanho do amor de Deus. Ele usa a semelhança dele pra criar a gente, né? Faça o homem a nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes ao mar, e às aves do céu, e aos animais selváticos, e a toda a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, homem e mulher. Então, ele criou ele criou a gente com esse tamanho de amor. Ele fez a nossa imagem. E outra coisa que é muito bom, muito marcante no Gênesis é que, não sei se vocês lembram, mas tudo que ele criou, então, assim, ele fala, criei o céu. Aí ele fala assim, e ele viu que isso era bom. Então, tudo ele sempre termina, né? Tipo assim, eu vi que isso era bom. E o homem e a mulher é a mesma coisa. Eu vi que isso era bom. Ou seja, tem bondade de Deus lá em cada criação, em cada criatura. Tem uma oração que eu faço ao Felipe Neri, eu tento ser devota dele, né? E aí ele tem uma oração que você faz essa petição. Ele fala assim, né? Me faça lembrar que toda a criatura e toda a criação é de Deus. Me faça amar essa criação, né? Tipo assim, porque até aquela vizinha que faz fofoca, a gente precisa amar, porque ela também foi feita por Deus, né? E é bom isso. Deus é bondade, né? Então, a gente tem o centro de que a gente foi criado por Deus. E como que a gente foi criado por Deus? A gente foi criado no amor de Deus. A gente foi criado em semelhança a Ele. E tudo isso importa muito. E aí, então, pra que Deus nos fez, né? Se a gente for, assim, objetiva, se a gente for, assim, clara pra ver, Ele nos criou pra mostrar a bondade dele, né? E o que isso implica, né? O que implica essa bondade dele, né? Então, assim, Ele veio pra mostrar a bondade dele. Que ele é infinitamente perfeito e bom. A gente precisa ter muito claro isso na nossa cabeça. Quando a gente pensa no amor, a gente pensa em Deus. Deus é, né? O amor é Deus, assim. Não existe algo sem Deus, né? Então, assim, o que é beleza? Beleza é Deus. O que é a verdade? Verdade é Deus. Então, a gente sempre, quando a gente lembra, é Deus, né? Então, ele é infinitamente perfeito, ele é infinitamente verdadeiro, ele é infinitamente bom. Então, ele para mostrar a sua bondade, ele nos fez. Então, a principal razão pela qual ele nos criou, né?
é infinitamente perfeita. Aí vocês vão ver agora uma coisa linkando na outra, assim, é muito legal, né? Deus nos mostra a sua glória, mostrando o seu poder em infinita bondade. O seu poder infinito, ele mostra pelo fato de existir. Então, assim, é poder de Deus. Assim, se a gente existe, se existe qualquer coisa na nossa volta, é o poder de Deus, tá? E a sua bondade infinita pelo fato de... Porque ele quer que a gente participe da bondade dele. Então, ele quer que a gente participe da vida com ele. Tanto é que ele... Mais pra frente eu explico isso de forma detalhada. Mas ele quer que a gente participe dessa bondade, dando pra gente a alma imortal, né? Não o corpo, mas a alma imortal. Então, ele quer que a gente participe dessa bondade com ele. E aí, alguns lugares que a gente pode encontrar isso, a gente pode encontrar em João 17, coloca aí 9 até 10, né? João 17, e aí é muito bonitinho esse evangelho. A hora que eu tava lendo ontem, assim, a gente conhece as coisas, mas cada vez que a gente lê, assim, o evangelho parece que entra mais e mais, assim, parece que tem muito, ainda tem um universo pra gente conhecer, né? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Isso é Cristo falando, nosso Senhor. Porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e sou glorificado neles. Então, olha que bonito, né? Ele tá falando de nós, os homens. E então, ele fala que ele é glorificado através de nós. Como? Quando a gente for participar da plenitude com ele. E aí vai vir aquela dúvida, né? Tipo assim, eu lembro quando eu cresci na igreja, aí eu me afastei e aí eu comecei a voltar. E toda vez que eu voltava, assim, eu lembro que logo no começo, assim, os primeiros meses, eu comecei lendo, eu falei assim, deixa eu ler a Bíblia, é a Bíblia que vai me falar se tem que ser católico, se tem que ser evangélica, se tem que ser um bandista, o que eu tenho que ser. Cismei com isso. Eu tinha muita saudade da missa, muita, assim, o negócio era, assim, gritante. E aí eu lembro que na missa tinha as historinhas de Deus, assim, né? Eu falei assim, então vamos pela Bíblia. E o que acontece? Vinha muita dúvida, assim, né? Tipo assim, essas histórias são muito loucas. Não é possível que tudo isso, assim, existiu. Não é possível. Pra que Deus ia me criar? Então, assim, tipo assim, se Deus me criou, ele é muito egoísta, assim, sabe? Tipo assim, e eu já vi muita gente perguntar disso. Tipo assim, então, tipo assim, ele te criou pra você satisfazer ele, né? E é totalmente o oposto disso. É totalmente o oposto, assim. A gente tem que ir contramão a esses, não só esses pensamentos, mas essas conclusões. Por quê, né? Assim, se a gente estiver pensando só nele aqui, né? A gente tá pensando de forma humana. A gente não tá pensando de forma sobrenatural. A gente não está pensando exatamente no amor de Deus. A gente tá pensando com o nosso coração egoísta, né? E aí eu te mostro como que você tá fazendo isso. E como eu fiz também, né? Tipo assim, falando, né, você, mas me incluo também nisso. Porque assim, primeira coisa, né? Não existe nada como Deus, assim. Nada. Não existe. A gente ainda não sabe a grandiosidade, por mais que a gente chegue perto, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente veja, né, as belezas de Deus, a gente ainda não tem noção, ninguém tem noção. Ninguém tem noção do tamanho, da grandiosidade, do amor de Deus. A gente não tem noção. Só que daí, eu vou colocar aqui um exemplo, né? Tipo assim, um casal. Pra vocês entenderem, assim, né? Do tamanho do amor. Então, assim, um casal, assim. Não sei, quem tiver aqui, que se tiver filho aqui, fala que tem filho aqui. Se não tiver filho, eu vou tentar passar um pouco disso. Então, o casal, quando ele casa, ele se ama muito lá, eles estão muito apaixonados. E aí eles casam, e aí o próximo passo é ter filho, só que antes de ter filho, vamos preparar a casa, vamos guardar uma reserva de grana. Então, assim, o casal, ele tá lá se preparando para o filho, né? Então, eles querem ter um emprego mais sólido, tipo assim, se ele tiver um emprego que não tá sólido, com certeza o homem vai querer um emprego melhor, porque, tipo assim, ó, agora não dá pra ter filho, então vamos melhorar isso, né? Vamos, de repente, conseguir um cargo mais na própria empresa, ou mudar de empresa. Mas o casal, ele se prepara pra ter esse filho, né? Ele, de algum jeito, o casal se prepara pra ter esse amor, né? E aí, os filhos são frutos desse amor.
Mas os filhos vêm, eles não vêm para ficar honrando e glorificando, né, o casal, mas eles vêm para quê? Para participar dessa glória, eles vêm para participar de tudo isso que eles prepararam, né? Se você pega a criação do mundo, né, tipo assim, a gente pega a criação do mundo, a gente tá lá, tanto agora quanto antes, né? A gente vai participar disso. Hoje a gente glorifica, mas a gente vai participar dessa glória, a gente vai participar dessa felicidade, a gente vai participar desse amor, né? Quando a gente tiver a vida eterna. E nada mais somos do que filhos de Deus. Então imagine, né? É a mesma coisa, Deus conosco, né? A diferença é, Deus não precisa Deus não precisa da gente. Deus, ele não precisa. Ele quis que acontecesse. Então, tipo assim, Deus não precisa disso. Deus existe independente de nós. Deus é poderoso independente de nós. Deus vai vencer o mundo, ele é o mundo independente de nós. Se a gente rezar ou se a gente não rezar, Deus existe, Deus continua sendo amor, Deus continua sendo bondade, independente do que a gente faça, do que a gente queira, né? E só que na sua infinita bondade, ele criou a gente de forma material, mas ele criou a gente de forma também espiritual e imortal, né? Para que a gente fosse capaz de participar no final da nossa vida, né? A gente entrasse nessa morada da própria felicidade dele. E aí, Karina, você falou tudo agora de forma filosófica, e aí qual que é a parte da prática disso, né? O que é a prática disso tudo? Gente, vou pegar um pouquinho mais de café, tá? Se vocês quiserem. Convido vocês a tomar um café comigo? Convido. Vocês daí, eu daqui. Então, como que é a prática disso, né? Desse amor de Deus e dessa criação de Deus. Gente, isso é muito importante porque isso estrutura a nossa vida espiritual. Isso dá sentido à nossa vida espiritual. Toda vez que a gente acorda desanimada para rezar, toda vez que a gente acorda desanimada para ir na missa, o que for, isso faz a estrutura espiritual que a gente tem, vai montar a nossa estrutura, saber disso. Viver com isso molda, direciona, troca a nossa visão sobre tudo isso. Dá o sentido certo para nossa vida espiritual. Então, assim, primeira coisa, o que é o homem, né? O homem é o corpo material e espiritual que Deus criou, tá? A imagem e semelhança dele, tá? E o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Que a gente tem a alma humana que é espiritual e racional. Então, assim, um cachorro, ele consegue pensar? Não consegue. Aí você vai falar assim, mas meu cachorro é inteligente. Tá bom, gente, vocês doutrinaram isso. Deixa de dar comida pra ele pra ver se ele vai fazer essa mania que ele tem que você acha que é inteligente. Eu já vi um boi que abaixa a cabeça quando cheira. Tá bom, você ensinou isso. De alguma forma você ensinou isso, sim, sabe? Mas o animal não tem inteligência, ele não tem racionalidade, ele não é racional. Ele não é nem espiritual. E a gente é livre das nossas ações. A gente tem a capacidade e a vontade, né? E aí a gente consegue conhecer a Deus. Os animais, por exemplo, não conhecem a Deus. Eles não têm essa capacidade, eles não conseguem. Então, a gente tem essa capacidade de amar a Deus e glorificar a Deus. E o que é a alma, né? A gente precisa lembrar o que é a alma. Então, a alma, ela é a parte mais nobre do ser humano. Ela é a parte mais nobre do ser humano. É a parte mais importante que o ser humano tem, né? E é o que traz e nos leva a Deus. Então, é o que a gente chega mais próximo disso. Tá? E é o que dá a substância espiritual, né? É o dotada de inteligência e de vontade. Essa é a nossa alma, tá? O homem é, portanto, depois dos anjos, então assim, depois dos anjos, a gente é o que é mais digno para Deus, assim. Então tem Deus, né? E aí depois são os anjos e depois somos nós, assim. Nós, em dignidade, assim, a gente ultrapassa qualquer coisa no universo depois dos anjos. E aí, eu vou ler para vocês um trecho aqui, né? Que é Mateus 16. Eu vou ler para vocês.
Gente, meu cafezinho tá muito bom. Cafezinho de roça é diferente, é diferenciado. Eu vou ler Mateus 16, 24 a 27. Quem quiser anotar aí pra ler depois com calma, se vocês quiserem. Aqui, achei. Ué. Não achei não, peraí. Quem tá entrando, seja muito bem-vinda. Se quiser fazer pergunta, pode fazer. Então, vamos lá. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará a um homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma. Ou que dará um homem em troca da sua alma. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras, ou seja, as nossas obras, tá? Em verdade, vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão. Aí ele continua, tá? Então aqui mostra duas coisas, né? A nossa dignidade da alma, e mostra também as nossas obras, e mostra a glória de Deus e de Cristo, né? Que são uma coisa só. E aí, o que é essa felicidade, Karina, que você falou de felicidade que a gente tá bom? Então, assim, já sei o que é homem, já sei o que é alma, já sei o que fomos criados, como fomos criados. E você falou da felicidade que a gente vai encontrar felicidade na eternidade, né? Então, o que é essa felicidade? E aí, eu vou usar o mesmo exemplo do casal, só que agora eu vou falar da mulher. Então, assim, o casal engravidou e a mulher engravidou. A mulher descobriu agora que tá grávida. E é legal, quem é mãe aqui novamente, né? Quando a mulher engravida, quando a mulher descobre, no primeiro momento que ela tá grávida, a mulher, ela começa a se preparar ali. Então, assim, se ela bebe, por exemplo, uma cervejinha todos os dias, ali ela para. Se a mulher fuma um cigarro, ela para. Se ela come mal, ela para também. Ela começa a comer bem. Ela pode até comer umas besteirinhas de vez em quando, mas ela para. Aí começa outras coisas também, né? Ela começa assim, nossa, eu tenho mania de falar palavrão, não posso. Porque meu filho vai falar palavrão, não posso. Nossa, eu preciso começar a ficar mais bonita, porque eu tô grávida de uma menina e eu preciso dar exemplo pra ela. E aí, nesses 9 meses, começa toda essa transformação, óbvio, assim, não tô falando que você vai ficar perfeita, mas assim, a mulher, ela começa a se arrumar aí, né? Toda, espiritualmente e fisicamente, ela começa ali, né? E pra quem tem mais de um filho, sabe que toda gravidez que vem é isso. Toda gravidez que vem, a mulher fala assim, nossa, assim, já chega disso, né? Já chega. Falei que eu já ia arrumar nisso, agora vamos arrumar nisso. Então, assim, a gente engravida, a gente começa. E esse preparo da mulher, do homem também, de certa forma, não é igual ao da mulher, não adianta porque não é igual. Mas a mulher, ela começa a amar aquele bebezinho, assim, de uma maneira muito simples, mas muito autêntica, assim, não sei explicar, assim, em palavras, assim, mas, assim, ela começa a amar de forma muito grandiosa aquele bebezinho, assim, ela nem viu o rostinho dele ainda, mas já consegue ter aquele amor, né, aquele amor sublime, né, ela já consegue ter aquele carinho. E quando o bebê nasce, é um momento muito gostoso, assim, gente, eu vou até chorar, assim, porque de verdade, assim, eu lembro exatamente o momento em que trouxeram aquele bebezinho, assim, no meu pescocinho. Eu tive o privilégio de ter isso por 4 vezes, assim. Eu lembro direitinho o cheirinho deles, o choro deles, eu lembro de cada choro deles, assim, gente, tô emocionada porque eu me emociono mesmo, porque, assim, é um momento que eu não vou esquecer, eu espero que Deus me dê essa graça de lembrar pro resto da vida, assim. O cheirinho deles, o jeitinho deles, assim. E esse momento, esse amor, assim, esse momento sublime, assim, é só um pedacinho do que é o que a gente vai ter de felicidade no céu, assim, sabe? Então, assim, aquilo...
Isso é só assim, sabe? Tipo assim, acho que Deus deve falar assim, eu vou te dar uma amostra grátis do que é aqui em cima. Eu vou dar só uma amostra grátis, só pra você ter noção de como que é aqui, né? Desculpa a emoção, mas é verdade, assim. Então, a gente tem esse pedacinho do céu só pra gente ter noção do que vai ser lá em cima. E a felicidade do céu, ela consiste nisso, né? Ela consiste... Porque, assim, Deus é infinitamente perfeito e bom, né? Então, a gente tem essa amostra grátis, a gente tem essa noção do que vai ser lá no céu e de como que vai ser. Gente, eu tô com uma coisa no olho desde hoje cedo, já mexi, já tirei. Desculpa ficar olhando, mexendo toda hora no olho. E por mais especial que seja esse momento, por mais amável que seja esse momento ainda não é Deus. Então, imagine a grandiosidade, foi o que eu falei no começo da live, imagine a grandiosidade de Deus. Imagine essa grandiosidade, né? Se a grandiosidade do nascimento de um filho é um negócio muito sublime, imagine lá no céu. Tipo assim, um negócio, tipo assim, a gente não consegue ter noção disso, né? Porque a gente vai possuir ele. É a mesma coisa, né? A gente se prepara na terra aqui pra ver Deus, pra estar de encontro com ele. Eu falo muito pros meninos, assim, que eles falam assim pra mim, mãe, como que você imagina, né? Tipo assim, eu sempre, desde pequenininha, assim, eu sempre me vi... Gente, eu sempre choro quando eu falo isso pros meninos. E talvez eu chore agora, mas é de verdade, assim. O que é, né? Tipo assim, eu sempre me imaginei, tipo assim, pode ser até arrogância minha, pode ser, sei lá, o que for, mas assim... Eu sempre me imaginei, assim, abraçando o nosso Senhor Jesus Cristo, assim, sabe? Tipo assim, eu sempre imaginei abraçando. E atrás, Nossa Senhora dando aquela piscadinha. Eu te ajudei, hein? Sabe? Tipo assim, ó, já tô emocionada de novo. Mas tipo assim, eu sempre me imaginei isso. E, então, é isso que vai acontecer com a gente, né? Quando a gente morrer, né? Depois do purgatório, obviamente. Então, até, assim... a fé explicada, né? Ele fala, né? Ele fala assim, né? Será uma felicidade tão arrebatadora assim, que poderemos usar o mesmo que São Paulo disse para descrever a felicidade. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, bom dia, Fê! Nossa, tô feliz de te ver aqui. Tô muito feliz de te ver aqui. Depois, se você puder assistir desde o começo, eu vou deixar salva aqui e vou colocar no YouTube. E aí, o outro ponto que devemos lembrar, né? É que só nessa vida a gente tem o agora. Então, só na vida a gente tem essa sensação de monotonia. Da expectativa do amanhã, dessa ansiedade, como que vai ser o amanhã? Só nessa vida que a gente tem essa necessidade de tempo. Agora, passado, presente. Quando a gente estiver na eternidade, a gente não vai ter nada disso, né? Isso, a gente tem, assim, tipo assim, preciso fazer agora, a gente não vai ter isso lá. A gente não vai, assim, a gente não vai nem lembrar dessas coisas. A gente vai estar em comunhão com Deus. Então, a gente não vai ter esse sentimento, né? E é nisso que consiste a alegria do céu, né? A gente não vai acabar nunca. O céu não acaba. Essa felicidade, essa sensação boa, não acaba nunca. Então, sabendo de tudo isso, sabendo de tudo isso que eu falei, né? Percebemos que a felicidade plena não será nunca alcançada aqui, né? Ela vai ser alcançada em encontro com Deus. E aí, por mais que a gente tente alcançar todos os nossos desejos físicos, nossos desejos materiais, nossos desejos espirituais, ou seja, tipo assim, minha felicidade, eu nunca pensei em ser rica, mas eu pensei em casar, nossa, sou casada. Você pode ver que, assim, a gente nunca vai ter essa felicidade plena. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai estar com aquela sensação, tipo assim, nossa, assim, isso daqui poderia ser melhor, assim, sempre, nosso coração e a nossa mente sempre vai ter aquele pinguinho faltando, sempre. Não adianta. Por mais alegre que sejamos, por mais feliz que sejamos, sempre vai ter um pinguinho faltando. E esse pinguinho é exatamente a nossa plenitude com Deus. E olha que legal, né? Se a gente se aprofundar mais ainda, né, nesse sentido, é que as coisas materiais, ela não sacia a nossa sede. Se a gente pensar por um minuto, assim, eu quero casar. É diferente de quero ter uma casa. Porque a hora que a gente conquista
o casamento, que a gente tem um bom casamento, poucas coisas serão necessárias para completar isso. Ao contrário, se eu falo assim, eu quero uma casa, por exemplo. Peraí, eu não tô falando que só uma pessoa casada é feliz, tá? Eu só tô falando que a felicidade da alma e a felicidade material, ou seja, assim, sabe? São diferentes. Então, tipo assim, não sou casada. Então vou me dedicar a fazer... Vou dar catequese pra alguém, vou ajudar meus pais. Entra no mesmo sentido de emocional, tá? Da alma, tá? Espiritual. Mas eu vou ter uma casa. A hora que você conquistar essa casa, você já na hora, assim, você tá com a casa dos sonhos. Você já pensa em outra coisa material. Assim, é batata. Batata. Logo depois que você satisfazer essa regra material, você já inventa outra coisa material pra fazer, tá? Se a gente olhar os santos, e aí entra aqui o que eu tô querendo dizer, né? Tipo assim, não tem nada a ver de ser casado ou não. Se a gente pegar a história dos santos, que são poucos que são casados e têm filhos, por exemplo, eles buscavam saciar a sede dele, da felicidade, eles buscavam saciar em Deus. E a gente vê que todos os santos eram muito... Você pega São Felipe Neri, a história de São Felipe Neri, assim, é muito bonita, é muito bonita. Pega Santa Teresa, Santa Terezinha. Quem mais? Gente, quem tiver aí, por favor, dá o seu santo de devoção aqui. Então, a felicidade, de forma muito... A felicidade, ela é muito mais profunda e muito mais rica. Ela é algo permanente quando ela está direcionada a Deus. Você pode ver, assim. Então, a gente pode pegar um exemplo aqui da internet, a Déia e o Tiba. O Tiba sofreu um acidente e ele não mexe mais o corpo daqui pra baixo, ele tá em recuperação. Se Deus quiser, logo ele vai voltar a andar. Mas você vê eles sempre alegres, eles não perderam essa felicidade. Por mais difícil, e eles já falaram que é difícil, eles já falaram que tem os seus momentos, mas por mais difícil que seja pra eles essa situação, eles não perderam a alegria. Porque eles estão sempre em comunhão com Deus. Eles estão sempre buscando essa felicidade no lugar certo, que é em Deus. E aí, a gente precisa entender com tudo isso que Deus, que é infinitamente bom, como eu falei lá no começo, infinitamente perfeito, ele não colocaria no nosso coração um desejo, e isso é qualquer desejo, tá, gente? Mas ele não colocaria no nosso coração um desejo de felicidade plena se ele não pudesse devolver isso pra gente. Ele não colocaria isso. Ou seja, se tá sempre faltando felicidade cá, aqui, e eu só vou encontrar lá, por quê? Por que Deus faria isso? Ele não faria isso pra gente, ele não daria essa vontade, essa necessidade, se ele não pudesse suprir. Porque Deus é perfeitamente bom, perfeitamente verdade, tá? Então, ele não colocaria um desejo tão profundo de felicidade pra gente se ele não pudesse satisfazer. E aí eu vou ler pra vocês um trechinho bem pequenininho, também, Mateus 7:11 pra vocês, eu vou ler agora, tá? O que é o Mateus 7:11? É quando ele fala que se a gente quer mal, a gente faz as coisas para os nossos filhos. Imagine ele, né? Que é o nosso Deus. E aí ele coloca aqui, né? Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e abri. Porque porque tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrirá. Qual de vós dará uma pedra a seu filho quando este lhe pede pão? Então, para vocês entenderem, né, eu tô pedindo para Deus algo, ele tá colocando uma necessidade de felicidade plena na gente. Por que ele não vai dar isso, né? Por que ele vai dar outra coisa? Então, ele jogou o desejo lá na nossa vida e falou assim, agora se vira,
problema é seu, se vira, dá seus pulos, rapaz, dá seus... Não, ele não vai fazer isso. Ele não é que nem a gente. Então, aqui mostra, né, essa bondade de Deus, né? E aí, ele não apenas garante que a gente vai ganhar essa felicidade plena, como será algo para sempre. Tipo assim, será pela eternidade, né? Então, qual é o nosso fim último, né? É nada mais do que a plenitude com Deus, exercendo a função do que porque a gente foi criado, né? E para isso, a gente precisa lembrar que Deus não nos levará à plenitude se ele não nos conhece, né? Tem até também, né? Quantas pessoas falam Senhor, Senhor, e eu não conheço, né? Se não há princípio de amor em Deus, em nosso coração, não haverá amor na eternidade, né? Não vai ter amor na eternidade se a gente não coloca o princípio do amor em Deus, né? E a gente não ama aquilo que a gente não conhece. A gente não ama Deus, a gente não consegue amar a Deus se a gente não o conhece, né? E a gente precisa conhecer a Deus para poder amar a Deus, né? A gente precisa conhecer ele de verdade, né? E é através desse amor que a gente vai se tornar... Eu tô lendo aqui, tá? Então, assim, através desse amor, nós tornamos quem deveremos ser. Pois não seria um amor sincero se não buscarmos o melhor. E aí, que nem o negócio da maternidade, né? Tipo assim, a maternidade ou um casamento. Quando a gente ama, né? Tipo assim, o nosso marido, quando a gente ama os nossos filhos, quando a gente ama os nossos pais de forma sincera, a gente quer ser um amigo, por exemplo. A gente quer ser melhor pra eles. A gente quer dar o melhor pra eles da gente. Então, a gente tem falta de paciência. Vamos melhorar isso daqui, porque eles merecem isso, né? E é a mesma coisa com Deus. Quando a gente ama Deus de forma verdadeira, a gente quer ser melhor, a gente quer ser uma melhor filha. Eu quero ser melhor filha pra você. Eu quero ser melhor esposa pra você. Não é assim que a gente... Pra Deus é a mesma coisa. Nosso Senhor, eu quero ser melhor pro Senhor. Eu preciso ser melhor pro Senhor. Porque eu amo você. E esse amor não vem quando a gente não conhece. Tipo assim, Deus é luz. Deus é... Aquelas coisas que vocês já escutaram, né? Então a gente precisa conhecer a Deus. Esse é o nosso fim último, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu gosto muito desse tema, falei pra vocês no começo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Quem apareceu aqui, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca e comenta aqui. A live que eu fiz dos pecados, eu vi que uma amiga minha falou assim, cara, tô indo confessar por causa da sua live. Eu rezei muito pra isso, assim, sabe? Tipo, pra gente, eu também, né? Pra gente colocar essa prática. Essa live sobre o nosso fim último é para que a gente direcione o nosso olhar. A gente precisa direcionar o nosso olhar para outro lugar, né? Para o lugar que realmente é, ou seja, para o nosso fim último. E eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, é só comentar e compartilha. Se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar também dessa live. Tá bom? Obrigada, viu?